Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa terceira aula de livros históricos e profetismo. Hoje nós vamos falar sobre os deuteronomistas ou cronistas, que são autores bíblicos que interpretam a história do povo de Israel. A primeira coisa que nós precisamos entender é essa: a Bíblia não conta a história apenas como quem faz uma ata de reunião ou boletim de ocorrência. Ela conta a história como uma pergunta de fé. O que Deus está ensinando ao seu povo por meio dos acontecimentos? Isso que aparece na chamada história do Deuteronômio, dos deuteronomistas. A história deuteronomista é um conjunto de livros influenciados pelo pensamento do Deuteronômio. Ele aparece principalmente nos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. A ideia central é muito clara. Quando o povo é fiel a Deus e a aliança, vem a bênção. Quando o povo abandona a Deus, vem o castigo. Esse é o esquema principal. A obediência gera vida, a desobediência gera queda. No livro de Juízes, essa ideia aparece em forma de ciclo. O povo se afasta de Deus, sofre as consequências, se arrepende, Deus envia um libertador, o povo é salvo, depois, infelizmente, começa tudo de novo. Já no livro de Reis, a análise é mais ligada à monarquia. O texto mostra que muitos reis conduziam o povo à infidelidade, à idolatria e à injustiça. Por isso a nação acabou caminhando para a destruição e para o exílio. Mas de onde vem essa forma de pensar? Ela vem do Deuteronômio. O Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Seu nome costuma ser entendido como a segunda lei, mas a apostila explica que essa tradução não é a melhor. A ideia mais correta é uma recapitulação da lei, uma retomada dos acontecimentos e mandamentos e compromissos da aliança. O Deuteronômio apresenta discursos atribuídos a Moisés. Nele, o povo é chamado a lembrar quem é Deus, quem é Israel e qual é o compromisso da aliança. E o ponto central é esse: Israel é o povo escolhido por Deus, mas essa escolha exige fidelidade. Não é uma escolha para privilégio vazio, é uma escolha para compromisso. O tema principal do Deuteronômio é a aliança. Aliança aqui significa compromisso entre Deus e o povo. Deus ama, escolhe, conduz e protege. O povo deve responder com fidelidade, obediência, culto verdadeiro e vida justa. Na teologia deuteronomista existem três ideias fundamentais. A primeira é: Javé é o único. Israel vivia cercado por povos que adoravam muitos deuses. Havia culto a Baal, a El, a outras divindades, por isso os deuteronomistas insistem: Israel não pode dividir sua fé. O Deus de Israel, ele é único. A segunda ideia é o zelo a Javé. Isso significa que Deus tem o direito sobre o povo. Israel pertence a Deus. Outros deuses não têm autoridade sobre Israel. A terceira ideia é o amor de Javé por Israel. Deus não ama Israel porque Israel é perfeito, mas ama por gratuidade. É justamente por ser amado, Israel deve responder com amor a Deus e ao próximo. Aqui aparece algo muito bonito. A lei não era apenas uma lista fria de obrigações. Ela deveria organizar a vida do povo para que houvesse justiça, fidelidade e cuidado com os mais fracos. O material mostra que a legislação deuteronomista tinha preocupações sociais importantes. O órfão, a viúva, o estrangeiro deveriam ser protegidos. O trabalhador deveria receber seu salário no dia. O pobre não deveria ser explorado e as dívidas deveriam ser perdoadas em determinados períodos. Isso mostra que, para a Bíblia, fé não é só levantar a mão no culto. Fé é cuidar da justiça, da dignidade e da vida concreta das pessoas. Outro ponto importante é a centralização do culto. Para o deuteronomista, o culto a Javé deveria acontecer em um único santuário. Mais tarde, esse lugar será identificado como Jerusalém e o Templo. A preocupação para evitar que a fé de Israel se misturasse com os cultos pagãos e práticas idolátricas, porque se misturassem com essas práticas pagãs, infelizmente acabaria o culto verdadeiro a Deus. Agora nós vamos para a segunda parte, a história do cronista. A história do cronista aparece no livro 1º e 2º Crônicas de Esdras e Neemias. Esses livros têm uma linguagem e uma preocupação parecida. Eles valorizam muito o templo, o culto, Jerusalém, o sacerdote, os levitas e as genealogias. O cronista descreve, depois do exílio, em um tempo em que o povo precisava reconstruir sua identidade.
Imagina a situação: o povo perdeu a terra, perdeu o reino, viu Jerusalém ser destruída, viveu o trauma do exílio e depois voltou tentando recomeçar. Nesse contexto, o cronista quer responder: como Israel pôde continuar sendo o povo de Deus depois de tanta queda? A resposta dele passa pelo templo, pelo culto, pela memória de Davi. Para o cronista, o culto verdadeiro no templo de Jerusalém é sinal de fidelidade a Deus. Por isso ele julga os reis conforme sua relação com o templo. Os reis que valorizam o culto são apresentados de forma positiva. Reis que abandonam o culto são avaliados negativamente. Davi aparece como modelo. O cronista até omite alguns pecados de Davi porque quer destacar principalmente sua importância para o culto e para a preparação do templo. Aqui nós percebemos uma diferença importante. O deuteronomista olha muito para a lei e a aliança. O cronista olha muito para o templo e o culto. Os dois estão preocupados com a fidelidade de Deus, mas cada um destaca um aspecto. Para o deuteronomista, a pergunta é: o povo obedeceu a aliança? Para o cronista, a pergunta é: o povo prestou culto verdadeiro a Deus no templo? Outro ponto importante é a visão da monarquia. Para o cronista, o rei não é apenas um político. Ele é um representante de Deus, alguém que é chamado a conduzir o povo conforme a vontade divina. Mas atenção, o rei de Israel não é Deus. Ele não deve ser adorado. Ele não é o Senhor absoluto. Ele é servo de Deus e deve obedecer à lei. Isso é muito diferente de outros povos antigos onde reis eram vistos como os deuses ou quase deuses. Na Bíblia, o rei é grande quando serve a Deus. Quando usa o poder para si mesmo, ele cai. Aqui está uma grande lição para nós. A história bíblica não é só uma história antiga. Ela nos ensina que todo poder precisa estar submetido à justiça e à verdade e a Deus. Também nos ensina que a fé não é apenas discurso. A fé envolve memória, compromisso, culto, justiça e responsabilidade. A história deuteronomista e a história do cronista são duas formas de interpretar a caminhada de Israel. Uma destaca a fidelidade à lei da aliança e a outra destaca o culto e o templo e a reconstrução da identidade do povo depois do exílio. No fundo, as duas fazem a mesma pergunta: como o povo de Deus deve viver para permanecer fiel ao Senhor? E essa pergunta que continua atual, porque também hoje nós podemos nos perguntar: a nossa fé aparece só nas palavras ou também nas atitudes? O nosso culto nos torna pessoas mais justas e a nossa memória da história nos ajuda a viver melhor no presente? Esse é o convite do estudo de hoje. Que a história de Israel nos ajude a compreender que Deus acompanha o seu povo, corrige, chama a conversão e oferece sempre o caminho da reconstrução. Então, caríssimos colegas, o professor deixa para nós aqui duas perguntas relacionadas ao tema. A primeira é: o livro encontrado no tempo do rei Josias, qual foi e qual a sua importância para a história do povo de Deus? Então, o livro encontrado no templo do rei Josias foi o Deuteronômio, mais especificamente o chamado Código Deuteronômico. E o que aconteceu? Durante uma reforma no Templo de Jerusalém, por volta de 622 a.C., esse texto foi descoberto. Quando foi lido, causou forte impacto no rei e no povo. Por que foi tão importante? A importância foi enorme porque esse livro ele relembrou a lei de Deus, que o povo já conhecia, mas estava esquecendo, provocou uma reforma religiosa liderada por Josias, levou o povo a abandonar práticas idólatras, reforçou a ideia de que só Deus deve, se, deve ser cultuado, especialmente em Jerusalém, e chamou o povo de volta à fidelidade da aliança. Em resumo, esse livro foi um choque de realidade espiritual. Ele fez o povo perceber que estava se afastando de Deus e precisava mudar de vida. E daí a segunda pergunta é: quais são as ideias principais da teologia deuteronomista? Escreva sobre cada uma delas. Então, o material ele apresenta três ideias centrais da teologia deuteronomista, que o primeiro é Javé é único. Essa ideia afirma que só existe um só Deus verdadeiro, que é Javé. Israel não deve adorar outros deuses, como Baal, por exemplo. O culto deve ser centralizado, evitando a mistura com outras religiões. Significa que isso deve proteger a fé do povo. Em vez de cada um incentivar a religião, todos seguem o mesmo Deus. Depois nós temos a segunda ideia, que é o zelo de Javé, que significa que Deus tem o direito exclusivo sobre o seu povo. Israel pertence a Deus, os outros deuses não têm autoridade alguma.
E a terceira ideia é amor, o amor de Javé por Israel. Essa é uma das ideias mais bonitas, que Deus ama gratuitamente mesmo sem merecimento. Esse amor não depende de perfeição do povo. O povo deve responder com amor a Deus e amor ao próximo. A relação de Deus não é só obrigações, é também amor, resposta e amor recebido. Nós temos a ideia que resume tudo, que a teologia deuteronomista gira em torno de um princípio muito simples, que é a fidelidade a Deus, que é a bênção, e a infidelidade é o castigo. Mas com um detalhe importante, Deus sempre deseja a conversão e salvação do povo, não apenas puni-lo. Muito obrigado a todos.